Paz, Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade em nossas aulas em educação cristã, nas matérias de educação cristã dentro do curso de teologia. E eu quero trazer mais algumas contribuições ainda dentro da educação primitiva, tá ok? Então nós vimos aí todo o processo no qual as pessoas passavam por educação visando mais uma atuação no plano prático, né, para atendimento às necessidades da vida. Vimos aí o processo no qual a sociedade primeiro manifestou uma vida tipicamente nômade, depois passando a ser caracterizada mais pelo sedentarismo, uma vez que passaram a dominar técnicas como, por exemplo, o cultivo, né, o cultivo sistemático, a caça e também a domesticação de animais, né? Então esses conhecimentos básicos, alguns conhecimentos já na área de manufatura, né, a produção de vasos, de cerâmica, de barro, o trabalho com metais, né, o primeiro desenvolvimento aí da siderurgia, e como esses conhecimentos passaram a ser comunicados, né, através de uma educação mais aplicada aí para o desenvolvimento dessas atividades, uma educação muito mais prática, né, voltada aí para o atendimento das necessidades da comunidade que estava ali sediada agora. Então, algumas características dessa educação primitiva, aspecto da educação física, a intelectual, no sentido da comunicação desses saberes, né, alguma direção, mas principalmente uma orientação dentro da atuação mesmo daquele que está no processo de ensino-aprendizagem, nessa abordagem primitiva. Os conceitos morais, né, que são regentes ali daquela sociedade, a educação religiosa, que também norteia aí a forma como se relacionam dentro daquela comunidade, né, suas crenças, seus tabus, né, seus mitos, né, seus conceitos religiosos de modo geral, que aí estão presentes em todas as sociedades do mundo. Processo da educação primitiva, a gente deu uma analisada como é que isso foi se desenvolvendo, e o processo da iniciação, que também era muito importante para a admissão do cidadão à fase adulta, né, a saída da fase infantil para a fase adulta, quando ele é então responsabilizado também pelas suas atitudes, aquilo que possa trazer prejuízo em relação à sua comunidade e aquilo que é cobrado dele enquanto participante dessa comunidade para defendê-la, para trazer manutenção sobre ela, para trazer benefícios, né? Para que todos possam então estar trabalhando pela manutenção, né? Pelo progresso, né? Da sociedade na qual estão inseridos. Então vimos aí todo esse processo da educação primitiva. Só que quero trazer ainda outras contribuições e para isso eu vou utilizar este livro que está aqui, Pedagogia Geral, pelo estudo das doutrinas pedagógicas, J. Life, G. Husting, temos a tradução de Luiz Damasceno e J. A. Damasceno Pena, Atualidades Pedagógicas, Companhia Editora Nacional. Então temos aí o livro Pedagogia Geral. Vamos trazer algumas contribuições para analisar como deu-se também outras fases aí do desenvolvimento da educação, uma educação primitiva ainda, mas agora modificada pelo aparecimento da escrita, né? Então temos aí pelo menos 4 mil anos antes de Cristo, o aparecimento dos primeiros textos escritos, e com o aparecimento da escrita agora, uma nova forma de comunicação da educação, né? Uma nova necessidade para a comunicação da educação, agora legada ao cargo do professor. Então temos aí os primeiros mestres, as primeiras escolas, mesmo com a sua característica rústica ainda, o seu ensino não sistematizado, uma educação ainda um tanto simplista, né? Mas já saindo dessa educação totalmente prática e entrando agora para uma educação pelo menos sistematizada, quando você tem a aprendizagem, né, de um sistema de escrita que deve ser comunicado tal qual aquelas regras. Então temos aí agora um regramento, enquanto cada tribo, cada artífice ensinava o seu próprio método, cada caçador ensinava a sua estratégia, cada agricultor ensinava a sua rotina, né, de plantio. Então não tinha uma sistematização, cada tribo, cada povo tinha a sua própria maneira de trabalhar, né, de ensinar, de comunicar esses saberes, né, seus próprios métodos. Aqui nós temos agora, com o surgimento da manifestação, né, do advento da escrita, temos uma forma sistematizada no sentido de que todos terão que aprender conforme aquele sistema de escrita. Então o hierógrafo egípcio será comunicado por alguns sacerdotes que detêm esse conhecimento, né, que
tem um conhecimento sistemático em relação a isso que foi produzido, tem um objetivo, tem um método, ok? Então os alunos terão que se submeter a esse sistema. Não haverão diversos sistemas de ensino do hierógrafo, mas sim um sistema de uma casta social. Então, uma casta dedicada a esse tipo de... uma casta que detém, né, esse tipo de conhecimento, vai comunicá-lo agora àqueles que se associarem a ele. Então, indivíduos de outras classes sociais, de outros lugares, para aprender, né, o hierógrafo, a escrita sagrada egípcia, terão que se submeter ao sistema de ensino que é ministrado pelos sacerdotes. Então, teremos aí agora a figura do professor e a figura das primeiras escolas, né, os templos, como escola para a formação dos escribas, que vão diversificar agora essa escrita, tendo o hierógrafo para a escrita sagrada, o hierático, por exemplo, para escritas de modo mais geral, né, escrita no sentido do erário público, documentos oficiais, as cartas, né, temos aí outros tipos de aplicações da escrita, do registro de informações, né, da comunicação de informações, e o escriba sendo empregado aí nessas diversas tarefas, diversas funções, mas tendo eles obtido seu conhecimento a partir de mestres, né, que estavam ligados aos templos, né, os sacerdotes que detinham esse saber e comunicavam dentro desta sistemática. Então temos aí o nascimento das primitivas escolas, né? Então a educação primitiva, saindo daquela característica muito mais prática, diversificada no seu método, não sistematizada, agora entrando para o surgimento das escolas e dos sistemas sistematizados de comunicação do ensino, com a figura do professor, com a figura do técnico, a figura do especialista, tá certo? Aquele que detém este conhecimento e propõe que ele seja comunicado desta maneira, né? Não de maneira quaisquer, né? Da maneira como qualquer tribo, qualquer agrupamento de pessoas pretende comunicar, mas sim de uma maneira oficial, como aquele que detém o conhecimento oficial comunica. Então temos aí a figura do escriba egípcio, o sofer hebreu, o mandarim chinês, né? Figuras representativas aí desse surgimento dessa forma de educação sistematizada. A educação espartana, vamos ver características dessa educação que ela valorizava, com as suas principais manifestações: a educação espartana militar, ateniense, com uma diferenciação entre a educação espartana, né, abrangendo outras áreas da vida, né, então abrangendo um ensino mais voltado para a prática esportiva. Temos o surgimento das Olimpíadas, tá, que foram uma marca muito característica da cultura grega. Então, inclusive as épocas, né, o tempo era contado a partir das Olimpíadas, tá certo? Então essas celebrações que eram muito relevantes para a cultura grega, em honra dos deuses, onde se levantavam grandes heróis, tá certo? Onde eram honrados, era dado a eles o louro da vitória, colocado uma estátua que iria representar eles no Monte Olimpo. Então havia toda uma movimentação de pessoas, um preparo, um treinamento, uma dedicação de pessoas para adentrar na prática esportiva em honra dos deuses e obter aí grandes colocações. Então isso era honrado na educação, na forma de educação grega. A educação esportiva, artística, vemos aí que a Grécia nos legou grandes manifestações, né, da arte, os grandes escultores, né, as estátuas dos deuses, que representam diversos tipos de situações da vida. Então a educação ateniense visava a questão esportiva, artística e intelectual. Temos as grandes escolas filosóficas fundadas, né, na Grécia, figuras relevantes, extremamente relevantes para a filosofia de todo o mundo. Temos aí, por exemplo, conceitos, né, que vão até hoje estar presentes dentro da nossa cultura: conceito de polis, conceito de democracia, ok? Então temos aí grandes conceitos que surgem dentro da mentalidade da educação ateniense, né? Ainda dentro desse âmbito da educação grega, a diferenciação entre o sofista e o filósofo, né? Educação sofista e educação filosófica, né? Com as figuras aí de Sócrates, Platão e Aristóteles, as grandes figuras aí que são até hoje muito relevantes para a educação do mundo ocidental. Aristóteles, inclusive, é aquele que divide os campos da ciência entre exatas, humana e biológica. Exata, humana e biológica. Temos aí o de Aristóteles como muito representativa
para essa área da educação superior, inclusive. Então, na continuação, um pouco sobre a educação romana e helenística de modo geral, tá certo? Na continuidade, a educação romana se manifestando um pouco depois e sendo muito, tomando para si muito da educação grega, né? Tomando para si muito da educação grega. Então, vemos essa interferência, essa influência da educação grega dentro da sociedade romana com o surgimento depois da manifestação da cultura helenística de modo geral. Temos aí grandes figuras romanas que vão contribuir também dessa mescla, desse aproveitamento da cultura grega e na inserção do elemento romano também, com a questão das leis, né, a Pax Romana, o valor das questões legislativas, né, a figura de Cícero, né, o grande advogado, o grande orador. Então, temos aí a contribuição romana, também presente na atualidade, como nossos códigos legais, tem muito do código legal romano, né, as 12 tábuas, e como essa educação romana se manifestava. E a educação na Idade Média, o ideal cavalheiresco, tá certo? Aí você vai ter a manifestação aí da questão do feudalismo, né? Então, os pequenos feudos, os senhores feudais, os eclesiásticos ligados a eles, a aristocracia, o servilismo, né? E dentro desse contexto do feudo, os diversos feudos que haviam, a guerra que havia entre os feudos, para estabelecimento de poder, para domínio sobre as terras, tá certo? Para exercer influência, para exercer poder, né? Para ter acesso aos meios de obtenção de riqueza, né? Então, para se expandir e angariar mais riqueza para o seu feudo, havia toda uma classe cavalheiresca, toda uma classe aguerrida, né? Soldados ligados a esse senhor feudal, que recebiam um tipo de educação específica. Então, essa educação cavalheiresca ela se torna muito característica da Idade Média, porque muitos daqueles que têm condições, que pertencem à aristocracia, que têm algum tipo de nobreza, né, algum grau de nobreza, se afiliam a esse tipo de educação para estarem prontos aí para participarem dos combates, né, das disputas, dos jogos, ganharem cargos dentro da aristocracia e defenderem o feudo, né, através das técnicas de guerra, e também participarem das reuniões através dos códigos de conduta, códigos morais. Então temos aí a educação na Idade Média, um ideal cavalheiresco, aguerrido, e a educação das donzelas. Temos aí uma questão mais poética para a educação das donzelas e o tipo de relacionamento que era incentivado entre os cavaleiros e as donzelas, né? Então temos aí esse tipo de educação que é característica dessa época. E depois, após isso, passaremos a estudar mais a educação hebraica, que é um meio pelo qual pretendemos chegar ao ideal de educação cristã, né? A educação hebraica, que vai ser a base para depois do surgimento da educação cristã e o aproveitamento de muitas coisas que fazem parte do mundo hebraico, né? Aqueles que está inserido dentro da cultura hebraica de modo geral, e que é também, vamos dizer assim, reinterpretado pela cultura cristã, aproveitado pela cultura cristã na afirmação, né, da sua pregação do evangelho, e a pregação do evangelho através do discipulado, a pregação do evangelho também através da educação, quando também depois a educação cristã vai aproveitar muito do elemento da cultura grega, né, da filosofia, e vai reinterpretar isso a partir da ótica cristã, construindo uma cosmovisão cristã sobre a cultura da época. Isso permanecendo até hoje, né? Tanto que podemos chamar de cultura judaico-cristã, né? Tanto que elementos hebraicos estão permeando a cultura cristã, que podemos chamar até de cultura judaico-cristã. Por isso que é muito relevante o estudo mais aplicado aí da cultura e da educação hebraica, da forma de educação hebraica. Antes disso, a gente vai dar uma olhada aqui no conteúdo que é comunicado pelo livro, o livro Pedagogia Geral, pelo estudo das doutrinas pedagógicas, e ver essas fases de desenvolvimento da educação formal, a partir dos escribas, tá certo? Passando por todas essas fases, até chegar no ideal cavalheiresco, quando então a gente vai passar para as próximas fases aí, com a educação hebraica e a educação cristã. Veja, então começando pela questão dos escribas, temos aqui a educação entre os primitivos. Entre os primitivos é a tradição que dirige a vida. Não há, evidentemente, concepção consciente da educação. Não há, aliás, no mais das vezes,
O correspondente não há mais das vezes a correspondente função distinta. A criança se educa na família por contiguidade, pelo exemplo, pelas ordens e proibições, depois da mesma forma no clã e na aldeia. Aprendizagem técnica, como eu já tinha falado quando abordamos a questão da educação primitiva, antes do surgimento da escrita, né? Adaptação aos usos, aos costumes, revelação das crenças e do sentido dos ritos e finalmente introdução no grupo dos adultos pela cerimônia da iniciação. Eis, em largos traços, o esquema sempre em contradiço e que consiste em fazer do indivíduo original um membro na inteira acepção da comunidade. Então está muito voltado sempre para a comunidade na qual está inserido, né? Então, ele é formado para servir a esta comunidade e também para se aproveitar dos privilégios de ser pertencente dela. Tá? Então ele é filho de caçador e é ensinado para ser um caçador, e ele caça, e esse produto da caça dele é útil para ele e para os demais integrantes da sociedade na qual está. Ele é um artesão, ele produz vasos, os vasos são úteis para ele, para a sociedade na qual está, e assim a educação primitiva é de um caráter muito técnico e muito voltado para aquilo que é útil para a comunidade de modo geral. O esquema sempre contradiz, conforme já li. Alguém com a mesma mentalidade, enraizados sentimentos de pertencer ao grupo, vontade firme de defendê-lo e todas as disposições técnicas exigidas para isso. Um membro que seja, ademais, bem preparado para determinada função na sociedade, em princípio a função do pai. Acontece sem dúvida que esta ou aquela personalidade conserve mais ou menos originalidade, se revele mais ou menos inventiva, e talvez mais raramente que se revolte contra o grupo e seus quadros rígidos, mas isso é excepcional. Normalmente a pessoa se acha modelada, enquadrada, integrada no corpo e na alma da coletividade. Então ele fala aqui que no modo de educação, conforme adotado nessa época, na época primitiva, o que é com certeza muito estranho a nós, ela limitava a diferenciação, limitava a manifestação de padrões que fossem muito distintos da família na qual estava inserido o indivíduo. Então, geralmente ele seguia nas tradições familiares, ok? Apenas como exceção, se revoltando contra ela e adotando outro estilo de vida, né? Outra forma de manifestar a sua técnica, a sua arte, outra forma de manifestar suas habilidades. Mas geralmente ele seguia dentro dos padrões já esperados da sua família. Enquanto que hoje nós vemos que há uma possibilidade muito grande das pessoas fazerem escolhas que contrastem muito com as atividades exercidas por seu pai, pela sua mãe, pela sua família de modo geral. Então hoje há muito mais liberdade, mas claro, isso de acordo com as condições que dispomos hoje, e nem todas as sociedades do mundo dispõem das mesmas condições. Então, dependendo do avanço, dependendo das possibilidades ofertadas dentro de determinada comunidade, prosperidade, riqueza, diversificação das atividades, a pessoa pode fazer escolhas mais livres, mas conforme mais limitado, a pessoa tem que seguir aquilo que dentro da sua família já é um padrão de meio de obtenção de sustento. Então, era a situação mais verificada na educação primitiva, na sociedade primitiva de modo geral. Tal forma de educação nunca desapareceu inteiramente. É isso que a gente tem afirmado constantemente aqui, que a educação primitiva, ela como que está contida dentro da educação de modo geral. Então hoje temos uma pedagogia sistemática, científica, que se vale de muitos mecanismos de pesquisa sociológica, antropológica, psicológica, a epistemologia, que estuda o surgimento do conhecimento, como ele se manifesta. Mas mesmo com essa educação tão avançada, essa pedagogia tão científica, a educação primitiva, se podemos dizer assim, a educação primitiva, ela está entrelaçada a essa educação especializada e científica, porque a educação primitiva é aquilo que forma o mais básico dos cidadãos, o mais básico dos seres humanos, a sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas, a capacidade de respeitar as tradições, como se colocar dentro do meio social, como a sua visão de mundo, como é transmitida aí a partir dos elementos familiares, a sua primeira visão de mundo, mesmo que isso seja alterado depois, mas a sua base para a visão de mundo.
Então isso é educação primitiva dentro da educação moderna. Temos aí a persistência da permanência da educação primitiva, né, ainda dentro da nossa sociedade atual. Subsiste ainda hoje, mais largamente do que em geral supomos. Socialmente, a criança se forma pelo menos tanto na família, na povoação, na cidade, entre os camaradas, pelas leituras avulsas, como se educa na escola sob direção esclarecida do mestre. Então veja que elas são contíguas, né? Então existe a educação primitiva ainda presente, né? O contato que essa criança tem de modo geral com a sociedade, com a família, com os conceitos familiares comunicados, com a religião que lhe é comunicada, com os conceitos de vida, né, que lhe são legados aí pela tradição familiar. E essa educação primitiva, ela é alimentada também com a educação moderna a partir, né, do mestre, né, com formação técnica, com as doutrinas educacionais que estão sendo professadas, né, a filosofia de educação adotada por aquele meio, aquela escola, aquele estado que promove o currículo, né, que determina o currículo. Então temos aí uma sobreposição, educação primitiva, educação moderna, né, convivendo e trabalhando pela formação do cidadão. É isso que temos observado. Agora, especificamente em relação a esta época da história, com o surgimento dos escribas, veja, a educação das primeiras civilizações, o escriba, entre os povos da Mesopotâmia, no Egito, entre os hebreus, na China, apresenta suas primeiras civilizações dotadas de escrita e os primeiros estados com organização política e social já complexa. A educação toma lugar claramente distinto e importante. Aparece a escola e o livro é seu instrumento. Há, sem dúvida, uma parte da população que não recebe outra educação além da família. E do meio mais ou menos estreito, com a formação técnica tradicional necessária ao exercício da profissão. Preparam-se também com exercícios de adestramento especiais, guerreiros defensores do Estado ou da política dos dirigentes. Mas a educação superior é orientada segundo a sugestiva fórmula geral, cita aqui H. Marrou, para a formação do escriba, o Set egípcio, o Sofer hebreu, o mandarim chinês, são servidores da administração, funcionários de um estado já de numerosas atividades, onde há contabilidade, onde há círculo de correspondência escrita, né, desde muito antigamente na história. Vimos aí textos de Tel Amarna, textos de Ugarit, textos de Nínive, né, como desde muito cedo na história a circulação de correspondência, diferentes sistemas de escrita desenvolvidos, né, que serão então comunicados por uma classe de pessoas especializadas. Então temos aí o surgimento das primeiras escolas. Onde se registram os acontecimentos e onde há precedentes, tradições, princípios codificados. Essa é a diferenciação. Enquanto nas sociedades primitivas, nos clãs, nas famílias, a comunicação do saber estava a cargo, né, daquele que já exercia, né, aquela determinada técnica, aquela determinada função, e a ele era dada a liberdade de comunicar da maneira como entendesse ser conivente, né, ser conveniente, como entendesse ser conveniente a comunicação. Então a técnica não era sistematizada, cada um comunicava da maneira como bem entendesse, né, com as regras, com a pedagogia que adotasse, vamos dizer assim, né? Então uns mais vamos dizer assim, mais enérgicos na forma de comunicar, outros comunicando de uma forma mais amigável. Então não havia uma sistematização. Agora, com esta realidade do surgimento do escriba, do fortalecimento de uma primeira forma de Estado, com esse Estado tornando cada vez mais complexo, né? Administrando bens públicos. E aí nós temos o engrandecimento das primeiras cidades, né? Com o primeiro surgimento do sedentarismo, e com esse sedentarismo crescendo, a população aumentando, a agricultura melhorando, né? A forma de cultivo, a forma de criação de animais, as populações dessas primeiras cidades vão aumentando, surge a necessidade de um governo central. Esse governo central vai ampliando suas formas de atuação e vai ampliando também o seu poder. Com a ampliação do poder surge
a diversificação das atividades deste estado e nessas diversificações a necessidade do escriba. Surgimento da escrita, a diversificação da atividade do escriba, e assim temos um ensino sistemático, né, se manifestando agora, com pessoas técnicas capacitadas, né, pessoas autorizadas para comunicar esse saber, o saber para o desenvolvimento da escrita, né, com registro desses diferentes tipos de documentos, e também o surgimento aí das primeiras codificações para a matemática, né, para a contabilidade. Então, de dentro dessas atividades da contabilidade, por exemplo, da necessidade do registro de números, de quantidades, vai se desenvolver, né, naturalmente a escrita para a correspondência. Então, temos aí o surgimento dessas formas de educação, o surgimento dessas formas de conhecimento que vão se diferenciar grandemente daquela educação primitiva que estava a cargo, né, da família e dos artífices. E essas civilizações, a essas civilizações corresponde assim uma concepção determinada de educação, centralizada na utilidade social e na mantença da coesão. A dos camponeses, dos artífices, dos guerreiros está socializada de fato. A educação superior, endereçada a um escol e que prepara uma classe dirigente situada no cimo da hierarquia, é uma educação propriamente social. Apoia-se no conhecimento primordial da leitura e da escrita e consiste em familiarizar o aluno com os livros em que estão os elementos de ciências práticas, os costumes, as crenças, todos os conhecimentos de utilidade corrente ou já de valor moral, que constituem como a alma da sociedade. Daí o respeito desses povos pelo escriba, erudito e sábio, e a submissão constante à sua palavra e à sua sentença, que são a própria expressão do grupo. Ainda na época de Cristo, veja o apreço que se tinha pela classe dos fariseus e escribas, que geralmente estavam associados. O fariseu, o professor, o escriba, o copista da lei. Por ser copista da lei, profundo conhecedor das letras sagradas. Assim, associado sempre ao professor e também respeitado dentro da sociedade de modo geral. Então, o escriba é um alto funcionário. O escriba é um funcionário de alta patente, tá certo? Disso também ainda resta muito na consideração de que goza comumente entre nós o homem instruído. Muita gente não pede à escola que lhes torne os filhos melhores, mas que os ponha dentre os iniciados, que conhecem os livros, que sabem falar e escrever, e estão munidos de, quando é necessário, a desempenhar um papel e desfrutar o poder. Então temos aí, desde cedo, o objetivo daqueles que se associam a esta exclusiva classe daqueles que dominam as letras, sabem fazer as leituras, sabem escrever, tá certo? E tem então um acesso à ascensão social. Então temos a ascensão social, aqueles que estão vinculados ao monarca, estão vinculados ao sacerdócio, estão vinculados às principais atividades do Estado, né? O registro da história do povo, o registro das crenças religiosas, a confecção dos livros sagrados, a confecção dos documentos oficiais, as cartas e correspondências, né, que transitavam já desde muito cedo na humanidade. Então, temos aí o surgimento dessa importante classe, a classe dos escribas, e com eles a educação sistematizada, a primeira manifestação da educação sistematizada. Na continuação temos primeiro uma nota aí sobre a educação chinesa. Ao contrário de muitas regiões do mundo, a educação na China começou não com as instituições religiosas, mas com a leitura dos textos clássicos chineses elaborados durante a dinastia Zhou, 1046 a.C. a 771 a.C. É interessante ver como cedo na China esse processo de educação, esse processo de uma formação de uma classe erudita, ele surgiu. Agora é interessante também notarmos que o mundo no qual viveram os chineses, o seu ambiente de coexistência, demorou a se relacionar com outras civilizações. Então os chineses geralmente estavam relacionados ali dentre as diferentes tribos, né, todas aparentadas, vamos colocar assim, né, todas dividindo ali aquela região, disputando aquela região, né, a região
as regiões que dividem a China, né? A China é um país imenso e essa cultura chinesa, ela durante muito tempo na história se relacionou apenas entre si, sendo tardiamente associada, sendo tardiamente colocada em contato com outras sociedades, sociedade aí do Oriente Médio, né? O fértil crescente, o mundo grego, o mundo romano. Só tardiamente é que eles se relacionaram com essas outras culturas. Ok? Mas vemos aí que a sociedade chinesa, desde muito cedo, ela teve grandes avanços aí dentro da educação, né? Educação sistematizada. A educação das antigas civilizações gregas, o guerreiro cavalheiresco. Temos aí a educação espartana e depois a educação grega. Veja só. O ideal humano e, consequentemente, o conceito da educação são muito diferentes nos primeiros séculos da civilização grega. Todavia, a educação é, ainda então, fortemente dirigida por imperativos sociais. A vida do cidadão grego estava inteiramente ligada à cidade. O Estado era tudo. Era a igreja, porque a religião não se distinguia quase da cidade. Ensinava a maneira de viver e oferecia ao cidadão o mais belo dos fins a que alguém pudesse dedicar, servir à pátria. O ideal é, antes de tudo, patriótico e militar. A classe dos cidadãos nesses estados aristocráticos é uma classe de guerreiros em armas. E os poetas, o que cantam é o valor militar, a coragem, a habilidade, a fortaleza dos heróis. Os poemas de Homero, que depois, inclusive, de tão forte influência que exerceu dentre os cidadãos desta época antiga da história, foi, vamos dizer assim, adaptado para também produzirem os mesmos efeitos na cultura romana, quando temos a Eneida. Então a Eneida é como que uma adaptação dos poemas, né, dessa literatura de Homero para o mundo romano, para também produzir cidadãos aguerridos, cidadãos votados aí ao bem do Estado. Os poemas de Homero serviram longamente para inculcar as virtudes do soldado, mas também se vê aparecer com essa civilização o ideal da distinção aristocrática. O jovem grego é educado no culto aos heróis, legendários ou célebres, notáveis pela coragem, mas também pelo sentimento de honra e pelas maneiras distintas. Agamarrou emprega a esse respeito as palavras cortesia, cavalheiresco e chega até a comparação com a cavalaria da Idade Média. Sublinha ainda desde essa época a originalidade daquilo que chama o ideal agonístico da vida, o espírito de competição, o qual faz que o homem grego não seja verdadeiramente feliz se não sentir, se não afirmar como o primeiro na categoria distinto e superior. A essa concepção de vida corresponde a educação, que é adestramento nos exercícios militares e no manejo das armas, mas igualmente iniciação nos refinamentos, na delicadeza e nas cerimônias práticas de jogos esportivos, de dança, da lira, da memorização de belos cânticos, dos poetas e cultura do sentimento patriótico, o amor, a glória, da aspiração aos grandes feitos. Então aqui a educação grega, de modo geral, no seu primeiro momento, né, quando começam a surgir, a se formar, né, as sociedades gregas, e elas começam a construir essa grande nação, né, esse grande povo. Aí temos aí primeiro essa questão da honra, essa questão militar, né, muito acentuada, essa questão da disputa, né, e do engrandecimento, né, do homem sempre buscando uma posição de engrandecimento, uma posição de primazia, né. Então temos esse incentivo a que as pessoas de fato busquem, tenham esse tipo de ambição. Então, temos ideais, os ideais comunicados, por exemplo, pelos cantos, né, de Homero. Homero foi uma literatura muito importante. Homero construiu uma literatura muito importante para a ideia, né, a ideia daquilo que era a educação nessa época. Com relação especificamente à educação espartana, ele nos diz aqui: foi essa educação comum, a princípio, a todas as cidades gregas, que por volta de 550 envolveu em Esparta para a educação militar e comunitária bem conhecida, correspondente à civilização de uma cidade nas mãos de uma casta formada de guerreiros
em permanente mobilização e crispados num tríplice reflexo de defesa nacional, política e social. A vida toda do indivíduo, toda a sua atividade, até as relações familiares e conjugais, são submetidas ao Estado e por ele regradas minuciosamente. Tudo concorre para a relação da raça, para o fortalecimento do indivíduo, para a preparação do soldado robusto, ágil, astuto, pronto para todas as provas e todos os sacrifícios, animado de um sentimento absoluto de disciplina integral. É o Estado que desde cedo, que desde antes do nascimento, já se encarrega da criança e que lhe vigia a educação, olhar segura diretamente, não em escolas, mas em verdadeiras formações pré-militares da juventude, em que ela se encontra arregimentada desde a idade de 7 anos, não mais ginástica desinteressada, jogos esportivos, danças e cânticos artísticos. Todos os exercícios são preparações ou adestramento para a atividade do soldado. Dos 12 aos 30 anos, a vida se passa inteiramente na caserna. Quanto às moças, a educação não é menos rude. Nelas se preparam mães sadias, vigorosas e moralmente aparelhadas, destinadas a conceber os futuros guerreiros e dar-lhes uma primeira formação. Fortalecerão o corpo de Plutarco, exercitando-o na corrida, na luta, no arremesso, no disco e no dardo, para que o fruto que onde conceber, encontrando o corpo robusto e vigoroso, nele deite mais fortes raízes. Essa educação fortemente socializada durava, aliás, a vida inteira. Homens e mulheres continuavam estreitamente submetidos aos velhos, que eram as autoridades da cidade, a gerusia, tá certo? A geriarquia, vamos colocar assim. Então era uma sociedade bastante distinta das demais, dirigida, né, por essa classe aristocrática, né, que era idosa, ok? E que sempre propagava, né, sempre mantinha esse ideal militarizado da educação. Então a educação voltada sempre para a defesa, voltada sempre para a questão militar, né? Então um povo dedicado totalmente a essa questão militarizada, né? Temos aí em tenra idade, já eram os homens colocados nesse tipo de educação, né, que se passava ao longo da vida, e as mulheres, por outro lado, também tinham também estavam voltadas para esse tipo de ideal, né? Tanto as mulheres quanto os homens dedicados a esse tipo de educação, essa educação muito caracterizada pela educação militar, né, pelas atividades militares. Os homens, embora casados, continuavam a passar os dias no grupo dos companheiros e participavam todas as noites das refeições coletivas. Não havia ninguém que tivesse liberdade de viver como quisesse. Todos estavam na cidade como um acompanhamento. Licurgo acostumou os cidadãos a não saber jamais estar sós, e estar sempre como abelhas unidos para o bem público em torno dos chefes. Então temos aí um ideal de educação espartana, né, que contrasta muito com a nossa sociedade da atualidade e que tornou esse povo de fato muito famoso. Esse povo, o povo de Esparta, foi um daqueles que resistiram às invasões persas, né? Então puderam aí mostrar o seu valor dentro dessas campanhas militares, essas campanhas onde mostraram ser muito aguerridos. Todavia isso não durou, né? Então temos aí depois o enfraquecimento desses ideais tão rígidos, né? Esparta perde essa fama, né, como uma educação tão militarizada, com um povo tão militarizado, mas isso de fato foi bastante característico e foi bastante marcante, né, para essa sociedade. O aparecimento de uma concepção humanista, a educação elementar em Atenas na época clássica. Então, antes de entrar nessa questão da educação ateniense, em tela temos aí algumas sugestões de como se dava a educação espartana. Aos 7 anos passavam a viver em quartéis, aprendendo exercícios militares e a suportar a dor e o frio. Aos 15 anos passavam por um ritual de passagem, se falhassem eram rebaixados a uma condição inferior no grupo. Então temos aí as castas sendo estabelecidas, né? Visava-se o bem do Estado acima do bem do indivíduo. Então, independentemente de isso lhe causar algum tipo de trauma ou não, isso não era importante. O importante era que os melhores estivessem associados aos altos cargos do Estado, certo? Estivessem aí disponíveis para que essa hierarquia pudesse empregá-los nas batalhas, pudesse empregá-los na condução
do negócio público, tá ok? Então buscava-se sim promover essa disputa, né? E essa ascensão daqueles que fossem os melhores conforme aqueles critérios, né? Critérios muito militarizados. Dedicados à guerra, os espartanos viviam daquilo que era produzido pelos hilotas em suas terras. O comércio praticamente não existia. Então temos aí uma questão bastante limitada para essas atividades econômicas, né? Então era extremamente militarizada, este era o ideal da educação deles, mas por outro lado isso, vamos dizer assim, limitou o desenvolvimento deles em relação à cultura literária e em relação à cultura comercial, né? A cultura comercial entre eles não se desenvolveu muito. Talvez um dos motivos pelos quais esse tipo de sistema não pôde se estender ao longo de muito tempo, né? Depois veio a se enfraquecer, talvez devido à sua rigidez. A educação ateniense, veja, educação elementar em Atenas na época clássica. Se a educação cavalheiresca dos antigos tempos se empederniu e se dessecou em Esparta, para transformar-se numa educação estritamente militar, arregimentando o indivíduo na severa disciplina do Estado, evoluiu ao contrário na Ática, pela acentuação dos elementos culturais de ordem esportiva, artística e intelectual, como a educação ateniense, a educação na Ática, né? Ela se diversificou para abranger outras áreas de interesse da sociedade, né? Então não temos uma questão limitada a uma educação tão rígida e tão militar. Temos uma educação que também tem um ideal militar, mas ela abrange outras áreas, né? A área esportiva, a área artística, então diversifica, né? E torna a sociedade mais avançada e mais pronta, né? Para diversas situações que desafiam, né? Uma sociedade, dá resposta a diversas situações que desafiam uma sociedade. Veja só. O ideal patriótico continua sem dúvida vívido, e o ateniense é, como todos os gregos, o homem de sua cidade. Mas essa formação cívica não deixa senão um lugar muito restrito à preparação militar propriamente dita, os exercícios guerreiros e o manejo das armas. As atividades foram totalmente refinadas numa ginástica de cultivo do atletismo, que visa competições esportivas e a realização tão completa quanto possível de um ideal de beleza corporal. O jovem recebe sua formação, a principal de sua educação, a partir dos 12 anos no campo de esportes, a palestra, sob a direção do Pedótriba. Recebe ao mesmo tempo do citarista a educação musical, a das musas, primitivamente religiosa, constante da iniciação nas danças, poesias e cânticos rituais. Verdadeira educação artística e literária, estudo propriamente musical do canto e da lira, e aquisição do repertório habitual dos poemas cantados de Homero, de Teógenes e de Solon, com cujo auxílio se opera a formação moral e cívica do jovem heleno. Um terceiro mestre, o gramatista, o gramatista, de grama, letra, né? Aparece mais tarde e dá desde a idade de 7 anos ensino rudimentar da leitura, escrita e cálculo, por muito tempo subordinado aos dois primeiros. A concepção ateniense comum da educação é, pois, muito original, nem militar, nem literária, em nossa acepção. Fala-se muito mais do que se lê ou escreve. Nem orientada como a das civilizações do Oriente Próximo ou Extremo para a formação de escribas. Ela parece subentendida essencialmente por um ideal estético. O ateniense tem o culto do belo. As qualidades intelectuais que aprecia são as disposições cultivadas para a perfeição de ordem musical, poética, plástica, oratória, e ele as aprecia sobretudo quando associadas a um belo corpo.
que a beleza física, que o culto do corpo possa representar para um ser humano uma verdadeira razão de viver, o meio de realização da personalidade, ainda o compreendemos, pois que durante muito tempo o admitimos para as mulheres. Toda a vida desses gregos é iluminada como a vida de uma mulher, pelo prestígio e pela lembrança de seus exercícios de adolescência, da beleza de sua juventude. E cumpre assinalar que este esmero, essa cultura de si mesmo, com o fito de distinguir-se dos outros, ultrapassando-os, começa a destacar o indivíduo do grupo e a fazer aparecer um ideal de educação da pessoa. Então temos aí a descrição, né, de pedagogia geral com relação a esta forma da educação grega, sua manifestação, sua diversificação, e isso explica muito daquilo que será depois o aproveitamento desta cultura grega pelo Império Romano que se levanta. Então, quando nós paramos para pensar um pouco melhor, o Império Romano se erguendo, né, vencendo as guerras com Cartago, né, as guerras púnicas, depois dominando, se expandindo pelo mundo, espalhando sua dominação, subjugando, né, a Grécia, que era uma nação que muito mais antigamente havia se levantado sobre a história, né, com a ascensão de Alexandre Magno, com a dominação de todo o mundo antigo, e Roma a domina. E tendo-a dominado, talvez esperava-se que Roma apagasse, né, o nome da Grécia da história, por ser um nome muito relevante, e talvez que eclipsasse até a sua própria influência. Mas pelo contrário, Roma, ela absorve a cultura grega para si. Ela absorve, né, ela traz filósofos para sua terra, traz pedagogos para educar seus filhos, adota os deuses gregos e dá a eles novos nomes, né, se apropria aí dessa cultura religiosa, dessa cultura filosófica. Por que isso acontece, se não motivado pelo fato da Grécia ter de fato alcançado um grande desenvolvimento cultural para a sua época? Então a Grécia de fato alcançou um nível tal que ela conseguiu impressionar até os seus conquistadores, né? E conseguiu conquistar seus conquistadores, influenciando-os, né? Comunicando-lhes a sua própria cultura. É interessante como de fato a Grécia é um mundo à parte, né? Ela se desenvolveu e alcançou um grande nível de tal modo a conquistar até aqueles que eram seus dominadores. Até o meado do século V não houve, parece, nada mais que essa educação muito particular e muito elementar do ponto de vista intelectual. Estamos falando aí de século V a VI, tá? Marrou faz notar que os atenienses nascidos pelos anos 490 chamaram-se Péricles, Sófocles, Fídias, que em todos os domínios, política, letras, artes, elevaram a cultura clássica a tão alto grau de maturidade que só tinham recebido instrução um nada mais elevada que nosso ensino primário atual. Então temos aí a educação chegou a níveis tais que pode-se comparar o nível de desenvolvimento deles à educação primária que ministra-se na atualidade, né? Mesmo com todo o desenvolvimento, mesmo com toda a diversificação, né, de conhecimentos e técnica, né, na pedagogia, com o aproveitamento de outras ciências, né, como auxiliares, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a filosofia. Mesmo assim, a educação grega alcançou níveis tais que ela pode ser facilmente comparada à educação básica ministrada na atualidade, né, mesmo todo o desenvolvimento. E aí ainda, né, nessa esteira aí da educação grega, mais especificamente a gente pode falar aqui acerca dos sofistas, né, do ideal dos sofistas e dos filósofos. Antes disso, em tela, temos aí mais um acréscimo. A educação ateniense. Ao contrário de Esparta, a educação de Atenas era voltada para a formação física e intelectual e visava a formação do homem livre. A educação se iniciava aos 7 anos, as meninas aprendiam os afazeres domésticos e os meninos iniciavam a alfabetização, educação física e musical. Eram acompanhados por escravos, pedagogos, que conduziam os garotos às aulas de música e educação física. Esta não se reduzia ao condicionamento físico e sim à formação moral e estética, como já colocado aí. Então, na continuidade, falamos agora sobre os sofistas. Veja só. Os sofistas foi somente a partir da segunda metade do século V, ao tempo em que se construíra o Pártenon, em que Sófocles fazia representar Antígona
que surgiu o conceito de uma educação com dominante intelectual, muito mais próxima das nossas, aliás, derivadas dela. Encontram-se então para os jovens das famílias abastadas, professores que, sem abrir escolas no sentido institucional do termo, assumem a formação completa do grupo de alunos que lhes são confiados. Esses professores particulares são sofistas, veja só, que os sarcasmos dos socráticos desconsideraram, talvez um pouco exageradamente. Marrow não se arreceia de dizer que foi por meio deles que se operou a grande revolução pedagógica com a qual a educação helênica deu passo decisivo para a maturidade. Veja só como, de fato, os sofistas em alguns momentos são mal compreendidos, mas quando bem analisado pode-se ver que houve alguma contribuição. Claro que havia uma oposição, um antagonismo entre o ideal sofista e o ideal do filósofo, né? Sendo o sofista muito mais voltado para a oratória, para o convencimento das massas, né? Temos a questão da democracia, demo, povo, cracia, governo, né? Então temos aí o governo do povo, a questão do voto, né? Que era exercido pelo cidadão grego livre na ágora, né? A reunião da eclesia, daquela assembleia, né? Que ia deliberar em relação ao assunto. E aí onde entra a figura do sofista como aquele que prepara o orador. E preparando o orador para que a sua fala seja convincente, ele ganhe o público e assim consiga angariar para si, conseguir exercer influência, né, sobre determinado grupo, conseguir a ascensão ao poder, a ascensão à direção da polis, tá certo? Então o sofista está ligado a essa atividade e com isso aqueles mais de ideal filosófico veem nisso um rebaixamento, veem nisso como que uma forma de utilizar a sabedoria, utilizar o conhecimento como que, vamos dizer assim, não uma forma ideal, mas uma forma utilitarista, né? Uma forma um tanto utilitarista para o emprego do conhecimento e da sabedoria. O fim dos sofistas, diretamente relacionado com a experiência da democracia a que Atenas se entregava, era guarnecer o espírito para uma carreira de homem de Estado. Para consegui-lo, e por isso foram vivamente censurados, davam lugar considerável à formação do orador, né? Vemos aí a oratória. Ensinavam a falar em público, pois na vida política a palavra é soberana. Ensinavam também a discutir habilmente, a escolher e dispor os argumentos, de tal sorte que qualquer que fosse o objeto, estivessem seguros de vencer, qualquer que fosse o adversário, e vê-se claramente o vínculo entre este ensino e as disputas escolásticas, as defesas de tese e as nossas dissertações de colégio. Mas houve injustiça no esquecer do grande trabalho de cultura geral a que submetiam os alunos, tanto nas disciplinas matemáticas, como na erudição literária e no estudo crítico dos poemas. É a eles, como veremos, que se prende a educação helenística e através dela nosso humanismo escolar desde a Renascença, com a diversificação do interesse sobre diferentes, né? Diversificação sobre diferentes tipos de conhecimento. Então o orador tem interesse na análise sobre esses diferentes saberes, né? Para capacitar então o seu aluno a ser um participante, né? A ser alguém que usa de uma forma bastante autoritária, de uma forma bastante segura da fala, né, da oratória, a fim de convencer aqueles a quem está dirigindo o seu discurso. Então, para tanto, ele tem uma visão crítica, né, sobre os conhecimentos produzidos, os poetas, né, a sabedoria que dispunha da época e fazer com que o seu aluno tivesse essa habilidade. Então, com isso, temos a importância do sofista como aquele que vai, de fato, promover, né, o desenvolvimento da educação helenística e vai ser a base para o surgimento do humanismo. Então, o humanismo vai resgatar exatamente isso. O humanismo vai resgatar esse tipo de conhecimento produzido entre os gregos nessa época, principalmente pela classe dos sofistas. É o que vai promover aí a educação que até hoje, né, nós partilhamos, né? A educação que vai se separar da igreja, vai ser mais, vamos dizer assim, uma educação de caráter mais uma educação laica, né? Educação laica,
e que vai resgatar esses princípios, os princípios por exemplo, desenvolvidos aí pelos sofistas na época da educação, né, da cultura grega, né, da alta cultura grega. Então, na questão sofista, temos em tela o ideal educativo proposto pelos sofistas. Visava a formação dos jovens enquanto cidadãos intervenientes através do discurso na vida da cidade. A polis, o discurso na ágora, a oratória, o uso de diversos tipos de saberes, um posicionamento crítico sobre eles e a argumentação a fim de visar sempre o sucesso na sua discussão para que vença essas discussões. Propunham a aprendizagem de competências e de técnicas essenciais para ser bem sucedido na cidade. Então, aquilo que era o objetivo principal do sofista. Passando agora para a questão do filósofo, temos aqui as três figuras principais, né, representativas desse ideal. Veja só, a educação segundo os grandes pensadores gregos. Com Platão e Aristóteles nasce, ao que parece, a ciência pedagógica. Não apenas foram professores e ensinaram doutrinas aos discípulos, mas refletiram sistematicamente no problema da educação e dele compuseram teoria, cada qual a sua. Naturalmente, essas teorias, que não deixaram de colher elementos na prática corrente, nunca foram, entretanto, aplicadas. E não caberia imaginar a educação grega segundo esses filósofos, tanto quanto não cabe conceber a educação do século XVI segundo Montaigne e do século XVIII segundo Rousseau. Aí temos as figuras aqui conforme a sua descrição e a sua contribuição. Primeiramente com Platão. A confiança fundamental no homem que Sócrates parece ter tido, não a encontramos inteiramente em Platão. Sem dúvida que ele conserva de seu mestre, né, de Sócrates, o culto da verdade eterna e a segurança de que se vai a ela pelo exercício metódico da razão. Mas pensou no assunto mais profundamente e levou mais em conta realidades psíquicas e sociais e experiências históricas que conhecia. Inclusive disse que Platão fez uma grande viagem, né, passando pelo Egito, pela Pérsia, e aquilo que ele tinha de conhecimento da Ática Antiga e de Esparta. Então ele aproveita tudo isso na elaboração da sua forma de pensamento. Em certo sentido, tudo se centraliza para ele na cidade, e só trata da educação em função da organização da cidade ideal, a República. O seu livro A República, né? As leis. A cidade ideal, regrada pela justiça, não pode ser organizada e dirigida senão pelos homens perfeitos, que são os filósofos reis, tirados pouco a pouco da massa por seleção progressiva do escol e formados no puro exercício da razão. E a cidade é concebida como amplificação do homem, ventre, coração e cabeça. Não se pode, pois, dizer que Platão sacrifica o ideal humano ao social, porque para ele ambos se confundem. Mas é verdade que não se importa com a liberdade e a igualdade. Só vale a verdade. Aqueles que a têm todos os direitos, e só eles podem conduzir a sociedade inteira para a felicidade, realizando a justiça pela necessária hierarquia que põe cada um exatamente em seu lugar, donde uma educação seletiva em 3 níveis: o primeiro, pura aprendizagem dos ofícios; o segundo, do tipo espartano, guerreiros; e o terceiro, com verdadeira educação intelectual levada ao último grau para a formação da classe dirigente. O valor ideal e como que geométrico desse plano monumental não deixa dúvida alguma. Seria ainda necessário que houvesse garantia de que a classe dirigente, que governa e educa, detivesse efetivamente a verdade e daí resultasse necessariamente a ação justa. Vêm-nos à mente outras concepções da Idade Média e certos temas políticos da atualidade nítidos demais para que não duvidemos muito seriamente de tudo isso. Temos aí a utopia de Platão, quando ele pensa essa cidade ideal, na qual a sociedade está dividida basicamente em 3 castas, sendo a primeira, a mais alta, né, dos filósofos dirigentes, a alma de ouro,
sendo a segunda intermediária os guerreiros, né, a moda espartana, a alma de prata, e a base dessa sociedade composta por artesãos, comerciantes, agricultores, almas de bronze, né, aqueles que lhes é legado o trabalho manual, que na concepção grega era tido como algo inferior. Então, a concepção grega encarava essa questão do trabalho manual, o trabalho comercial como algo inferior, atividades intelectuais sendo muito mais superiores a eles. Então, Platão pretendia fazer como que uma seleção para retirar dentre a massa aqueles que fossem mais qualificados para a questão filosófica, com isso dar a eles a educação mais avançada, né? A educação mais superior. Aqueles que tivessem mais aptidão para a questão aguerrida, para a questão militar, não tivessem toda a capacidade intelectual, mas tivesse sim muita aptidão para os exercícios, né? Muita aptidão para o empenho na atividade militar, então colocado nesse segundo nível. E aqueles que restassem destes empregados aí na questão das atividades gerais, né, de agricultura, manufatura e comércio. Temos aí a concepção educacional dentre esses filósofos, né, temos aí Platão. Agora Aristóteles, veja só. Aristóteles não se coloca como Platão, tá, ok? Fundamentalmente no ponto de vista da cidade. Não faz dela, como Platão, uma unidade orgânica. Nela vê somente o agrupamento da multidão, e é o ponto de vista do indivíduo, a felicidade individual que considera antes de tudo. Mas dito isso, suas conclusões não são muito diferentes das de Platão. A felicidade do homem reside na submissão à razão. Trata-se, pois, de educar o homem para a virtude, e para isso de modificar a natureza original por bons hábitos que lhe permitam dominar-se e dirigir-se. Mas o homem é também um animal político, que não pode viver fora da sociedade, não pode ser feliz, senão nos quadros de um Estado bem organizado composto de indivíduos virtuosos. Aristóteles conclui, pois, que cumpre educá-lo para a cidade, eis porque condena o ensino particular e faz da educação uma função do Estado. Aí temos Aristóteles, que foi inclusive o mentor de Alexandre Magno, e vemos que essa influência de Aristóteles se fez valer na política deste, pois quando Alexandre Magno, num golpe muito rápido, conseguiu dominar vastas regiões do mundo, mesmo ele tendo morrido cedo, conseguiu de fato espalhar a influência grega por muitas terras, fundando cidades gregas ao longo dos seus domínios e promovendo nestas, a cultura grega, a língua grega, hábitos da cultura grega, os esportes, o teatro, a intelectualidade, as leituras, os textos, os poemas, a música, tá, ok? E com isso helenizando o mundo, fazendo com que a influência grega se espalhe, promovida pelo Estado, ok? Promovida pelo Estado dominante na época. E de fato isso, vamos dizer, foi bem sucedido, porque de fato o idioma grego se tornou um idioma internacional, um idioma de comunicação internacional, que foi algum tempo atrás para o Oriente Médio, para o Fértil Crescente, foi o aramaico, promovido aí pela dominação babilônica. Depois foi o grego pela dominação macedônica de Alexandre Magno, aluno de Aristóteles. É em Aristóteles que encontramos também o mais claramente expressa uma ideia importante e evidente para todos os gregos. A verdadeira educação tem por fim a cultura desinteressada e de modo algum aquilo a que chamamos preparação técnica. Só o homem livre que dispõe de vagares e está liberto dos cuidados da subsistência material pode aspirar a ela. A educação deve levar ao exercício do pensamento puro e à fruição artística, ao preenchimento inteligente do tempo. Tudo quanto é preparação para o trabalho, aprendizagem, pesquisa, técnica, é de outra ordem, é coisa do homem preso ao trabalho. Artesão ou escravo. Essas opiniões não são de modo algum
inatuais, não são de modo algum inatuais, são facilmente encontradícias por detrás de muitas atividades que nos rodeiam. Então temos aí, mesmo olhamos para isso e muitas das vezes até nos escandalizando com esse tipo de colocação, na verdade isso continua presente de certa forma, né? Vemos que aí que até hoje temos um ideal de educação formal, de educação superior, e para estes, né, uma forma de vida muito diferenciada dentre a massa populacional que deve a cada dia buscar o seu sustento por meio de atividades manuais, atividades braçais, né? Então temos sim uma distinção desses meios sociais. O ideal educativo proposto pelos filósofos, conforme Tella, o importante é a busca da verdade e da sabedoria para orientar a ação. Propunha a formação dos cidadãos para um ideal de vida baseados na temperança e a moderação. Então, dentre os ideais propostos aí pelos filósofos, quer escola platônica, quer escola aristotélica e as ramificações que daí surgiram, tá ok? Passando adiante, vemos a educação romana e helenística de modo geral, né, com a influência da Grécia sobre a cultura romana. A substituição das pequenas unidades políticas, né, as cidades-estado, que eram as cidades antigas, pelos grandes estados helenísticos, século III, depois pelo imenso estado romano, século II, foi um acontecimento considerável do ponto de vista intelectual e moral, tanto quanto do material, econômico e social. E daí brotou naturalmente novo conceito da educação, concepção nova, mas anunciada pela evolução ateniense e pelas ideias dos grandes pensadores clássicos. Desenhavam-se em Atenas, ainda que o homem fosse de começo cidadão, ainda que a preocupação cívica permanecesse fundamental, a ideia de uma cultura pessoal, a busca do desenvolvimento físico e moral do indivíduo, o esforço para realizar o homem ideal. Sócrates, Platão e Aristóteles, sem jamais perderem de vista a cidade, destacaram em suma a ideia de uma educação de valor universal dirigida pelos princípios morais da razão, ao mesmo tempo que, de fato, se não absolutamente e em princípio, faziam predominar a cultura intelectual sobre a física e a artística. Foi nesse sentido que se desenvolveu a educação helenística. Então temos aí desse grande caldo cultural grego, né, alimentado por esses personagens, alimentado por essas manifestações. Então desse grande caldo cultural grego emerge aquilo que pode se chamar educação helenística, tá? Nessa época, o quadro estreito da cidade ao qual o homem estava habituado e no qual se inscrevia naturalmente sua vida e seu pensamento derrocou-se. Perdido no estado novo, impessoal, mais administrativo que político, o indivíduo achou-se entregue a si mesmo. Não teve outro ideal senão a felicidade e a salvação, outro fim senão realizar em si a perfeição humana. O filósofo da Grécia clássica procurava reformar a cidade mundana. Visava educar homens que lhe dirigissem os negócios segundo o modelo da cidade justa. O sábio helenístico renunciou ao desígnio, não pensa senão em salvar o indivíduo, ele não tem mais acesso à estrutura, à superestrutura de Estado que surgiu, né, com esse Estado avantajado, né, com esse Estado imenso, essa administração muito mais burocrática, essa administração muito mais impessoal. O filósofo não está mais preocupado com essa questão da formação do cidadão para a direção do Estado, uma vez que o seu contexto não é mais das pequenas polis, das cidades-estado, né, da interferência direta do cidadão nas atividades de interesse público, mas sim de uma grande separação, e agora o sábio grego está interessado no indivíduo, nas suas preocupações, né, nos seus anseios. Mas onde achar a salvação? Que perfeição humana realizar? Sócrates, Platão, Aristóteles a indicaram. O homem perfeito é o sábio, senhor das ações, regrado pela alta reflexão filosófica, alimentada pela especulação científica, pelo trabalho do cientista no sentido de conhecer-se e conhecer o mundo. Mais que as religiões místicas, então abundantes, foi isso que orientou a educação helenística, a ideia antiga do homem cidadão e do homem desenvolvido harmonicamente, tanto de corpo como de alma, ficou em fórmulas tradicionalmente repetidas, mas foi de fato um ideal novo de alta cultura filosófica e científica, e a ideia de uma cidadania do mundo,
e do homem universal, que substituíram o antigo ideal das cidades. A despeito dos esforços para realçar o valor da educação física e promover a cultura artística, é a essa concepção helenística que, por via da Renascença, a nossa se liga ainda, bem mais que a concepção grega propriamente dita. Então, dessa educação propriamente helenística que foi resgatada pela Renascença, né? Não aquela educação conforme descrita, educação ateniense, educação espartana. É mais um desenvolvimento, mesmo tendo início com elas, um desenvolvimento posterior, né, que criou essa chamada manifestação da educação helenística. Todavia, esse ideal de alta cultura filosófica e científica, que era o dos grandes pensadores gregos, não poderia dirigir-se senão a um pequeno escol, e a educação corrente se contentava com uma cultura de letrado caracterizada pelo conhecimento preciso dos belos textos antigos que fazem compreender o homem e a vida, e fortemente impregnada de preocupações morais. O pedagogo escravo que conduzia a criança à escola e que ao fazê-lo ocupava-se com o ensiná-la e ter-se e conduzisse, e o gramatista logo forrado de retor que, além da leitura e da escrita, dava com auxílio de modelos, lições de eloquência e de estilo, tiveram predominância sobre o pedótriba, né, do ginásio. O ideal, em certo sentido, mais próximo dos sofistas que de Platão, foi o do Enkyklos Paideia, da cultura enciclopédica. Temos aí a ascensão, né, de um ideal muito mais sofista do que filosófico. O sofista preparava seu aluno para que dominasse diversos campos do saber, para que não fosse surpreendido durante a disputa e para que seu discurso fosse diversificado, inteligente, crítico e convincente para a massa da sociedade. Ok? Então temos aí o ideal sofista em ascensão, né, acima do ideal filosófico. No sentido de uma cultura geral do ciclo de estudos após o qual está-se apto a viver na boa sociedade. As ciências nunca tiveram nesse conjunto lugar senão extremamente reduzido. Ora, foi essa nova concepção que se perpetuou até nós. Ainda há pouco tempo só as classes de gramática e de retórica conferiram a cultura. O discurso falado ou escrito tinha o primeiro lugar entre os exercícios escolares. E a tese erudita é ainda frequentemente entre nós a consagração do homem culto. Escusa abrir capítulo essencial para a educação romana clássica, porque depois da conquista do mundo helenístico, a concepção que acabamos de precisar foi a que se espalhou da Ásia Menor até a Gália e a Grã-Bretanha. A educação romana primitiva era a própria de uma civilização de camponeses proprietários, a distritos a tradições avoengas, preocupados com administrar habilmente e ampliar seu patrimônio. Sua religião e seu patriotismo particularmente vigorosos, mas não eram que transposição para o plano da cidade, desses sentimentos arraigados na família. Nenhum traço do ideal aristocrático cavalheiresco das cidades gregas. A educação helenística, entretanto derivada da grega propriamente dita, enxertou-se muito bem na antiga concepção romana. Nota-se, quando muito, nas escolas do Império, o desaparecimento, agora total, de qualquer preocupação esportiva ou artística e a manutenção de sólido fundo do patriotismo, tanto mais facilmente conciliável com o ideal humano universal quanto o Império Romano pretendia conter toda a humanidade digna desse nome. O humanismo foi assim posto a serviço de uma causa maior, a serviço do Estado, nessa Roma em que o ideal antigo da cidade se dilatou num contexto de civilização helenística, depois mais tarde no Império Cristão a serviço de Deus. As ciências, a medicina, o direito, que se torna cada vez mais útil para fornecer aos juristas necessários à burocracia sempre mais complicada no Estado. A figura de Cícero surge aí como que um nome muito relevante, né, para a cultura romana, a cultura jurídica. Continuam especializações e não fazem parte das 7 artes liberais.
artes liberales, que correspondem ao grego enkyklos paideia, e segundo Quintiliano constituem os passos da cultura geral, literalmente liberal, conveniente aos homens livres. Conclusão: a rápida revista das diferentes maneiras de conceber a erudição nessa primeira grande fase da história humana já nos leva a refletir sobre a orientação possível da obra educativa. O indivíduo pode ser singelamente como entes primitivos, ou sistemática e deliberadamente, como em Esparta, integrado ao grupo social ao qual literalmente pertence e que representa o valor supremo, ou ainda sem que jamais se perca o sentido da necessidade de uma educação cívica, vemos aparecer a preocupação de cultivar o indivíduo pelo indivíduo, relacionado com o ideal de homem. O serviço do Estado é primordialmente o do guerreiro, e a formação militar ocupa o mais das vezes e durante o mais do tempo a primeira plana. Mas vimos também a consideração do serviço civil, da burocracia, que comporta o conhecimento de práticas de fundo intelectual e familiaridade com textos sagrados e jurídicos. Quanto à formação do indivíduo, pode acentuar a coragem, o sentimento de honra, o refinamento das maneiras, a excelência dos exercícios físicos ou artísticos, ou ainda a instrução, a educação literária, filosófica, científica. O ideal ou pode restar o de uma civilização particular, o do grego ou do ateniense, ou elevar-se no mundo romano, unificado pela língua e por uma cultura feita por síntese de todas as precedentes, e o ideal universal do homem culto, vê-se assim do ponto de vista especial que nos ocupa, bem como do de tantos outros, a riqueza impressionante do legado da antiguidade. Quase todos os temas essenciais de nosso estudo já então aparecem. Os que hoje se nos afiguram primordiais estavam vigorosamente assinalados durante todo esse processo de desenvolvimento da cultura, desde os primitivos, surgimento da escrita, especialização agora do ensino, figura do professor, figura do local de ensino, né, da escola, que estava associada ao templo, que estava associada ao palácio, né, e o desenvolvimento disso ao longo das civilizações, com as contribuições extraordinárias da cultura grega, cultura espartana, cultura ateniense, e depois figuras do sofista, né, política, o discurso, a retórica, o conhecimento enciclopédico, o conhecimento específico dos filósofos, né, idealista muitas das vezes, a contribuição de Aristóteles com o fortalecimento de uma educação estatal, a propagação da cultura grega com Alexandre Magno, com isso, né, o surgimento de uma educação, de uma cultura que podemos chamar helenística, que engloba todo esse processo, né, do desenvolvimento da cultura grega de modo geral. Essa cultura helenística inserida dentro do Estado romano, o Estado romano absorvendo essa cultura helenística de bom grado, né, trazendo para dentro de si, como característica específica de Roma a questão jurídica, né, tanto com a origem da lei das 12 tábuas, mas a adoção dessa cultura helenística de modo geral, tá certo? E finalmente a contribuição que isso teve, né, a comunicação que isso teve para a nossa cultura da atualidade através do resgate da Renascença, né? O humanismo, a Renascença, um certo apartamento da educação eclesiástica, da educação da igreja, tá certo? E hoje a comunicação disso através do currículo escolar. Então, como ele disse, muitas características da educação atual já surgiram, né? Já despontavam naquela época. E aí, no final da nossa contribuição aqui nessa aula, a questão da educação na Idade Média, né? Quando temos o ideal cavalheiresco, aguerrido e a educação das donzelas. Então temos aí a questão, principalmente aí, fortalecimento do Império Romano, depois o seu enfraquecimento, já aí por volta de 500, 600 da Era Cristã, né? O enfraquecimento do Império Romano, a invasão das fronteiras pelos bárbaros, a ascensão da Igreja como uma instituição forte, sólida, importante, tá, ok? A fragmentação do Império Romano, o surgimento dos pequenos reinos, e aí temos as diversas etnias, né, de bárbaros que estavam povoando agora a Europa e que haviam feito sucumbir, né, o Império Romano, e a inserção dentre estes pequenos reinos bárbaros da cultura cristã. E esta cultura cristã que tem dentro de si, que é a herdeira
da cultura jurídica romana e da cultura intelectual helenística de modo geral. Tá certo? Então é esta cultura cristã, tá certo? Herdeira desses elementos culturais, tá ok? Que vai comunicar esses pequenos reinos bárbaros surgidos, que tomaram o lugar do Império Romano, a sua base cultural, a sua base intelectual, tá ok? E nessa base intelectual, no primeiro momento, né, com o surgimento aí desses reinos, vemos surgir a chamada educação na Idade Média com o ideal cavalheiresco, o ideal muito ligado à questão aguerrida, tá certo? Muito ligado à questão da defesa desses pequenos estados. Então vamos ver aí essa questão cavalheiresca, depois o surgimento de uma forte unificação com o Império Carolíngio, com a fragmentação do Império Carolíngio, a questão do feudalismo, nova fragmentação, tá certo? Mas agora o surgimento de importantes instituições de ensino chamada universidades. Então falaremos disso quando chegarmos na educação cristã propriamente dita. Aqui só basta dizer que, com relação à educação cavalheiresca, temos algumas características, como aos 7 anos, o rapaz deixava os cuidados da mãe e era enviado para o paço de um senhor de maior estatuto, onde permanecia até a idade adulta. Servia como pajem, iniciando-se na equitação e no manejo de armas. A destreza dos cavalheiros e dos escudeiros estava constantemente à prova, pois boa parte do tempo que dispunham era ocupado com desportos mais ou menos violentos que contribuíam para manter o vigor físico. Entre esses desportos, cuja prática se considerava essencial, destacam-se a caça, torneio e os torneios e as lutas justas, tá certo? Então temos aí um ideal cavalheiresco compartilhado pela maioria dos homens. Alguns homens entram para a questão eclesiástica quando existe aí a continuidade da educação e o resgate dessa cultura grega, romana, até hebraica também, comunicada através dos textos bíblicos, né? Então a manutenção disso se dá dentro da educação cristã eclesiástica, tá? De modo geral, para as pessoas, de modo geral, nas famílias, nas aristocracias, nas sociedades, a educação do ideal cavalheiresco. Para as mulheres, a questão da gramática, a questão da poesia, da música, como que uma educação de adereço, né? Para que fosse aí formadas mulheres que tivessem um alto nível de educação, um alto nível de asseio, um alto nível de comportamento refinado, né? Para que pudessem então se portar bem nas cortes. Então temos aí a educação generalizada, uma educação de ideal cavalheiresco, né? Claro, isso para as classes dominantes, né? Para as classes baixas, a questão do trabalho, e aí onde entra aquilo que já havíamos falado. A educação primitiva, ela surge primeiro e depois ela caminha paralelamente à educação sistemática. Na educação primitiva, por exemplo, na época cavalheiresca, a base social permanece na educação primitiva, a educação voltada para a questão técnica, a questão prática, né? Essa educação, todo esse processo educacional que descrevemos, e também a educação cavalheiresca, depois, com ideal militar, ela vai ser promovida para as classes dominantes, tá ok? E dentre essas classes, né, as classes superiores, temos a questão cavalheiresca militar e a questão eclesiástica, né, que promove ainda a educação intelectualizada. Então, tendo visto isso, feita essa jornada ao longo da educação primitiva e o surgimento da educação sistemática, vamos passar a estudar a educação hebraica na próxima aula. Então, na próxima aula, vamos nos dedicar agora mais propriamente, né, mais objetivamente, à educação hebraica, da onde vamos dar continuidade com a educação cristã, as diversas fases, né, de avanço da educação cristã, e depois alguma palavra sobre filosofia da educação e psicologia da educação. Então, por enquanto, encerramos a aula na nossa abordagem acerca da educação, processo de desenvolvimento da educação primitiva, com o surgimento aí da educação vinculada à questão intelectual, à questão da escrita. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e inscreva-se no canal, que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida.